Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Quero falar ainda a respeito do chamado dos primeiros discípulos. No dia de ontem, destaquei a mensagem simples, direta e transformadora que levou André e João a deixarem tudo e seguirem a Jesus. Falei também do bate-papo que eles tiveram com o Mestre, da forma como o Senhor do Universo os recebeu em sua casa e como lhes falou palavras tão preciosas que inflamaram os seus corações e almas. Finalmente falei que eles não puderam reter a bênção de tal descoberta para si próprios, mas que ao sair dali daquele encontro que tiveram com Jesus, começaram a anunciar aos seus familiares as boas novas de que haviam achado o Messias, o Cristo de Deus. Terminei a reflexão mostrando que, por conta do seu testemunho claro e objetivo, André levou o seu irmão Simão até a presença de Jesus. Ele não precisou falar muitas coisas. Limitou-se a anunciar a Simão: achamos o Cristo, achamos o Cristo. Na verdade, penso eu, que o testemunho seria ainda mais contundente se André tivesse dito a Simão: o Cristo nos achou. O Cristo nos achou. E com certeza, creio eu, que este entendimento maior, ele e os seus companheiros só vieram a compreender tempos mais tarde. Tanto é verdade que João, ao escrever este seu evangelho, 4 décadas depois, pelo menos, já no capítulo 1, no verso 18, assim declarou: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Dito isto, eu quero me reportar ainda ao verso 42 deste mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, pois ali temos registrado um acontecimento muito importante decorrente do encontro que Simão teve com Jesus, pois assim diz o verso. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No encontro, Jesus mudou o nome de Simão. Ele disse que Simão seria chamado Pedro. E por que isto? É porque Jesus conferiria a Pedro um novo caráter e seu nome deveria ser condizente com o mesmo. Jesus sabia muito bem o nome daquele homem, Simão, e sabia que ele era um homem de caráter instável, cheio de rompantes. E Jesus sabia disto simplesmente porque era Deus. Todavia, por passar a andar com Jesus, Simão teria o seu caráter restaurado. O nome dele, portanto, passaria a ser Cefas, que em aramaico significa pedra e que traduzido para o português é Pedro. Jesus lhe disse: você será chamado Pedro. O caráter de Simão seria mudado a ponto de ele mostrar-se um homem firme como uma rocha. E isto foi o que de fato aconteceu. Tanto é verdade que Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também transformou o seu caráter, tornando-o Pedro, ou seja, uma rocha. Os versos seguintes falam a respeito do chamado de outros 2 discípulos de Jesus, Filipe e Natanael. Quero ler com vocês os versos 43 e seguintes do capítulo 1 do Evangelho de João, onde nós vemos o seguinte. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus:
Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus queridos, este é mais um daqueles textos maravilhosos. O poder do chamado de Jesus tornou-se irresistível para aqueles homens. Ele simplesmente disse a Filipe: segue-me. E aquele homem deixou tudo e também o seguiu. Que chamamento poderoso e que pronta resposta. Aquele que compreende e responde ao chamado de Jesus para segui-lo não precisa de muitas explicações, argumentos ou garantias, pois o próprio Espírito Santo testifica ao seu espírito a verdade que o conduz a tal decisão. Filipe não tinha nenhuma dúvida em seu coração e, ato contínuo, diz o texto, que encontrou a Natanael e disse para ele: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe repetiu a mesma mensagem dada por André a seu irmão, o Simão: achamos o Cristo, achamos o Cristo. Natanael resistiu um pouco, visto ser notório entre os judeus que nunca antes havia surgido algo bom da cidade de Nazaré. Esta era a má fama daquela cidade. No entanto, foi exatamente dali que surgiu o Messias, o Cristo de Deus, Jesus. E isto corrobora com a afirmação feita pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 27, onde ele afirmou o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Filipe não se pôs a discutir com Natanael, mas simplesmente lhe disse: vem e vê. E isto mostra que não são as nossas palavras de convencimento, nem a nossa força de argumentos que vão levar as pessoas a seguirem a Jesus. Não serão os nossos melhores argumentos que levarão as pessoas a converter-se a Cristo, mas sim a nossa fé demonstrada nele, que é capaz de afirmar sem dúvida no coração: vem você também e vê o Filho de Deus, o Salvador. Vem você também e vê o meu Senhor. Meu querido, minha querida, se você já o conhece, porque você já viu o Cristo de Deus e o aceitou como seu Senhor e Salvador, então não hesite em dizer às pessoas próximas a você: achei o Cristo, venham também e vejam. E lembre-se, assim como Jesus fez com Pedro, ele também está transformando o teu caráter. Ele está fazendo a sua obra na sua vida, transformando o velho homem ou a velha natureza num homem novo, numa nova natureza, segundo a própria imagem dele. Mas se você ainda não achou o Cristo, ou melhor dizendo, se Cristo ainda não te achou, peça-lhe agora mesmo com fé que ele se mostre a você. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por mais esse texto precioso das Escrituras Sagradas, pela vida desses homens que foram atraídos pela mensagem simples do Evangelho. Eles esperavam pelo Cristo e quando o encontraram, o abraçaram, depositaram nele a sua fé. Que cada um de nós que está ouvindo essa mensagem também já tenha feito essa profissão de fé no Senhor. E que possamos
esperar no fato de que o Senhor está tratando o nosso caráter para que sejamos, sim, pessoas que adquiram a virtude de Cristo, assim como o Senhor fez na vida de Simão, a ponto de transformá-lo em Pedro, numa rocha, tirar todas aquelas dúvidas, incertezas, inconstâncias, inseguranças e produzir na vida daquele homem um caráter forte por causa da plena confiança no Senhor. Mas, Senhor, se porventura, entre aqueles que aqui estão ouvindo essa mensagem, existe alguém que ainda não achou o Senhor, ou melhor, que ainda não foi achado por Ti, que hoje seja o dia de entregar-se a Ti com todo o coração, porque o chamado está feito. Vem e vê, porque o Cristo já veio e quer se mostrar a cada um de nós. É a oração que fazemos a Ti, no nome dEle, no nome precioso de Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.